No coração do restaurante italiano mais exclusivo de Chicago, gêmeos de 7 anos sentavam-se à mesa do pai como belos fantasmas silenciosos. Luca Matteo Marelli brincava com a sua massa intocada, as suas pequenas mãos movendo-se em gestos frustrados que ninguém se preocupava em entender. A sua irmã, Gianna Rose, encostou-se ao banco de couro, lágrimas escorrendo pelo seu rosto angelical, enquanto observava os adultos à sua volta falarem numa língua que ela podia ver, mas nunca ouvir. O pai deles, Leonardo Leo Marelli, impunha respeito em todos os cantos da cidade. O seu império estendia-se pelo submundo de Chicago como uma teia cuidadosamente tecida. Homens com o dobro do seu tamanho afastavam-se quando ele passava, políticos atendiam às suas chamadas. Juízes reconsideravam os seus veredictos. Mas sentado em frente aos seus próprios filhos, vendo-os lutar no seu mundo silencioso, sentia-se mais impotente do que nunca em seus 33 anos. A babá atual, a senhora Patterson, sentava-se rígida ao lado dos gêmeos, com um olhar de desaprovação fixo no comportamento perturbador deles. Ela fazia gestos bruscos e desdenhosos, tratando as tentativas de comunicação deles como um inconveniente a ser resolvido, em vez de palavras a serem ouvidas. Foi então que Marisol Castilho os notou. A empregada de mesa de 28 anos estava a encher copos de água, invisível para os homens poderosos que conduziam os negócios, quando viu algo que lhe parou o coração. Duas crianças a tentar desesperadamente falar numa língua que ninguém se importava em aprender. Sem pensar nas consequências, sem considerar o homem perigoso que era o seu dono, Mary pousou a sua foto e fez algo que mudaria tudo. Ela fez sinais. No momento em que as mãos de Marisol se moveram numa linguagem de sinais fluida e praticada. Todo o restaurante pareceu congelar. Os olhos de Luca arregalaram-se, a sua pequena boca formando um "o perfeito" de surpresa. Gianna parou de chorar instantaneamente, o seu rosto manchado de lágrimas iluminando-se como na manhã de Natal. "Olá, lindos", Mari sinalizou com movimentos graciosos e confiantes. "Como se chamam?" O garfo de Léo Marcel bateu contra o prato. Em 7 anos de paternidade, ele nunca tinha visto seus filhos reagirem assim a alguém. Luca praticamente saltou na cadeira, as mãos voando enquanto respondia em linguagem de sinais animada. Tiana riu de verdade pela primeira vez em meses. "Sou Luca", o menino sinalizou com entusiasmo. "Esta é a minha irmã, Diana. Tu és mágica? Ninguém mais consegue falar conosco." O coração de Mari apertou-se. Ela ajoelhou-se ao lado da mesa deles, ignorando os olhares chocados de todos os clientes do restaurante. "Não sou mágica, querida. Sou apenas alguém que aprendeu a ouvir com as mãos. Por que é que todos estão sempre zangados conosco?" As pequenas mãos de Diana moveram-se hesitantes. "Nós tentamos ser bons, mas eles não entendem." A pergunta atingiu Mari como um golpe físico. Ela olhou para Leo, vendo-o pela primeira vez, não como o perigoso chefe da máfia sobre o qual todos sussurravam, mas como um pai a ver os seus filhos ganharem vida. Os seus olhos cinza esverdeados revelavam uma mistura de espanto e algo que parecia suspeitosamente desespero. "O que?" ela perguntou. A voz de Léo estava mais áspera do que o normal, mal controlada. Mari hesitou. Ela era apenas uma empregada de mesa do lado errado da cidade, e ele era Leonardo Marelli. Mas ao olhar para aquelas crianças lindas e negligenciadas, ela encontrou coragem. Ela perguntou, "Por que é que todos estão sempre zangados com eles?" disse Mari suavemente. "Eles acham que estão a ser maus quando tentam comunicar." Léo cerrou os dentes. A senhora Patterson mexeu-se desconfortavelmente, com o rosto a ficar vermelho. "Sr. Markelly, tenho tentado ensinar-lhes o comportamento adequado." Comportamento adequado. A voz de Mary soou mais acalorada do que ela pretendia. "Eles têm 7 anos e estão a tentar falar com o pai. Não há nada de impróprio nisso." O restaurante ficou completamente em silêncio. Todos os olhos estavam voltados para a jovem empregada de mesa latina que acabara de desafiar um dos homens mais poderosos de Chicago. Mari percebeu o seu erro tarde demais. O seu instinto de sobrevivência finalmente entrou em ação. Ela começou a levantar-se para pedir desculpas e desaparecer de volta na invisibilidade. Mas a mão de Léo agarrou o seu pulso. Não de forma rude nem ameaçadora, mas com uma urgência que a fez prender a respiração. "Não", disse ele baixinho. "Não pare de falar com eles."
Luca puxou o avental de Mari com as mãos a moverem-se rapidamente. Por favor, não vá embora. Ninguém fala conosco assim. O papá tenta, mas não sabe como. Mari olhou para o menino, depois para a irmã dele, que estava a sinalizar algo que lhe partiu o coração. Você também vai nos deixar? Todos sempre vão embora. Não vou a lugar nenhum agora. Mari respondeu em linguagem de sinais. Depois olhou para Leo. Eles querem contar-lhe sobre o dia deles. Luca lhe aprendeu uma palavra nova na aula de leitura e Diana fez um desenho de um cavalo. Leo olhou para ela como se ela tivesse acabado de falar em grego antigo. Eles querem contar-me sobre o dia deles. Eles sempre querem contar-lhe sobre o dia deles, disse Marie gentilmente. Só não tinham ninguém para traduzir. Por um momento, o homem mais temido de Chicago parecia completamente perdido. Então, sua expressão mudou, tornando-se a máscara controlada que ela reconhecia pela reputação. Mas seus olhos permaneceram fixos nos filhos, que conversavam animadamente em linguagem de sinais, com os rostos mais animados do que Mary jamais tinha visto. Senhora Patterson, disse Leo sem olhar para a ama. Está dispensada permanentemente, balbuciou a mulher indignada. Senhor Marelli, não pode simplesmente... Eu posso e fiz. A sua voz transmitia a autoridade tranquila que construíra um império. Se irá acompanhá-la até a saída e garantir que será compensada. Como se convocado por telepatia, um senhor distinto apareceu à mesa. Sal Benedetto tinha sido conselheiro do pai de Léo e tinha feito uma transição perfeita para servir Léo. O seu rosto marcado pelo tempo não demonstrava surpresa com a cena que se desenrolava. Por aqui, Sra. Patterson, disse Sal suavemente, num tom que não admitia discussão. Quando ficaram sozinhos, tão sozinhos quanto se pode estar num restaurante cheio de associados de Léo, ele voltou toda a sua atenção para Mari. A intensidade do seu olhar fez o coração dela acelerar. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Marisol Castilho. Todos me chamam de Mari. Mari? Ele disse isso como se estivesse testando como soava em sua língua. Há quanto tempo você conhece a linguagem de sinais? A pergunta que ela temia. A garganta de Marie apertou quando as memórias de Rafael voltaram. Desde os 8 anos, o meu irmão mais novo era surdo. Era. Ele morreu há 7 anos. As palavras saíram monótonas, sem emoção. Era a única maneira de dizê-las sem se emocionar. A expressão de Léo suavizou-se quase imperceptivelmente. Sinto muito. Diana puxou a manga de Mari, fazendo um sinal que a fez sorrir, apesar das memórias dolorosas. Ela quer saber se você ensinaria o papai a falar com as mãos, traduziu Mari. Você ensinaria? A pergunta saiu mais rude do que Léo pretendia. Ensinar-me? Quero dizer. Mari olhou para ele. Olhou mesmo. Por baixo do fato caro e da reputação perigosa, viu um homem que amava desesperadamente os seus filhos, mas não sabia como chegar até eles. Isso lembrou-lhe dolorosamente a si mesma aos 20 anos, aprendendo freneticamente a linguagem gestual para comunicar com Rafael. Não é fácil, avisou ela. Leva tempo, prática, paciência. Tenho as 3 coisas quando se trata dos meus filhos. Algo na voz dele a fez acreditar nele. Contra todos os seus instintos, que gritavam para ela fugir e não se envolver com um homem como Leonardo Marcelli. Mari se viu a acenar com a cabeça. Tudo bem, posso ensinar-lhe o básico. Luca bateu palmas animado e Diana sorriu radiante. Pela primeira vez desde que se aproximara da mesa deles, Mari permitiu-se olhar realmente para eles. Eram crianças lindas. Luca com o cabelo escuro e os olhos travessos do pai, Diana com traços delicados e a sabedoria de uma alma velha. Ambos tinham a marca inconfundível de serem amados, mas não compreendidos. Quando Léo perguntou, trabalho em 2 turnos na maioria dos dias, mas estou livre nas manhãs de domingo. Nas manhãs de domingo, então, ele fez uma pausa, estudando o rosto dela. O que a levou a se aproximar de nós? A maioria das pessoas finge não vê-los quando estão em dificuldades. Mari olhou para os gêmeos, que agora estavam a desenhar em guardanapos, completamente absortos na sua arte. Eu sei como é ser a única pessoa que consegue ouvir a voz de alguém, disse ela baixinho. Não poderia ignorar isso. O telemóvel de Léo vibrou, interrompendo o momento. Ele olhou para ele com uma expressão severa. Tenho de atender. Essa irá levá-los para casa esta noite. Não é necessário. Não foi um pedido. O tom perigoso voltou à sua voz. Você uma pamonado.
mas os seus olhos permaneceram gentis quando se voltaram para os seus filhos. Obrigado, Mari, por os ver. Enquanto se afastava para atender a chamada, Luca fez um sinal que deixou Mari com o peito apertado de emoção. O papá vai aprender a falar conosco agora? Sim, querido. Ele vai aprender. Vais ajudá-lo? Ele fica frustrado quando não consegue compreender-nos. Mari olhou para o outro lado do restaurante para Léo, os seus olhos cinza esverdeados encontraram os dela do outro lado da mesa. E Mari sentiu algo mudar no ar entre eles. Algo perigoso e inevitável. Houve uma novidade, disse ele baixinho. Preciso tratar de alguns assuntos. Se vai levar você e as crianças para casa. As crianças? Mari pestanejou surpreendida. Elas não estão seguras aqui esta noite. A voz dele era calma, mas ela percebeu a firmeza subjacente. E elas confiam em si. Isso não é algo que eu leve de ânimo leve. Antes que Mari pudesse processar o que estava a acontecer, viu-se na parte de trás de um SUV de luxo com duas crianças animadas e um homem que parecia capaz de matar alguém com as próprias mãos, mas falava com os gêmeos com a gentileza de um avô. Enquanto atravessavam as ruas cintilantes de Chicago em direção a um mundo que ela nunca imaginara entrar, Mari não conseguia se livrar da sensação de que acabara de cruzar uma linha que nunca poderia voltar atrás. Mas ao ver Luca e Gianna conversando alegremente em linguagem de sinais, com os rostos radiantes de esperança pela primeira vez em meses, ela percebeu que não queria voltar de qualquer maneira. A mansão de Leo Marelli em Lake Forest era tudo o que Mari esperava, e nada para o que ela estava preparada. A extensa propriedade ficava atrás de portões de ferro, como algo saído de um filme, toda em pedra e vidro, com a elegância da riqueza antiga. Mas foi o silêncio que mais a impressionou. Não o silêncio tranquilo da satisfação, mas o vazio de uma casa onde as crianças andavam na ponta dos pés em torno das suas próprias vidas. Bem-vinda à nossa casa, disse Sal, ajudando-a a sair do carro. O seu tom era caloroso, mas os seus olhos estavam alertas, constantemente a examinar os arredores. Os quartos das crianças ficam no andar de cima. O Sr. Marcelli achou que você gostaria de vê-los acomodados antes que ele volte. Luca e Gianna praticamente vibravam de excitação enquanto conduziam Mari pelos corredores de mármore repletos de obras de arte inestimáveis. As suas pequenas mãos moviam-se constantemente, sinalizando observações sobre tudo o que viam. Esta é a pintura assustadora, Gianna sinalizou, apontando para uma obra renascentista sombria. A Sra. Patterson disse que ela nos daria pesadelos, mas achamos que o homem parece triste, não assustador. E aqui é onde o papá fala com pessoas importantes, Luca lhe acrescentou, gesticulando em direção a uma porta fechada. Não podemos entrar lá quando a porta está fechada. O coração de Mar doía ao ver como eles tinham aprendido a se orientar na própria casa como visitantes. E quando a porta está aberta? Ela perguntou em voz alta, assinando simultaneamente. As duas crianças pareceram surpresas com a pergunta. Nunca pensamos nisso, admitiu Gianna. Os quartos deles ficavam no segundo andar, ligados por uma casa de banho partilhada que era maior do que todo o apartamento de Mar. O quarto de Luca era decorado em tons de azul e cinza, com modelos de aviões pendurados no teto e livros espalhados por toda a superfície. O quarto de Gianna era todo em tons suaves de rosa e branco, com bichos de pelúcia cuidadosamente dispostos na cama e materiais de arte organizados em recipientes arrumados. São quartos lindos, disse Mari, sinalizando enquanto falava. Vocês ajudaram a escolher a decoração? O papai nos deixou escolher as cores. Lucas sinalizou com orgulho. Mas a Sra. Patterson disse que não podíamos ter muitos brinquedos, porque isso nos tornaria mimados. Mari conteve a sua opinião sobre a Sra. Patterson. O que acrescentariam se pudessem ter qualquer coisa? A pergunta abriu as comportas. Luca queria um canto de leitura com almofadas macias, onde pudesse se aconchegar com os seus livros. Gianna sonhava com um cavalete junto à janela, onde pudesse pintar enquanto observava o jardim. Ambos queriam fotos de família, algo que Murray notou estar visivelmente ausente em toda a casa. Por que não perguntamos ao vosso pai sobre essas coisas? Murray sugeriu. Ele está muito ocupado. Gianna assentiu com naturalidade. Homens importantes não têm tempo para cantos de leitura e cavaletes. A aceitação casual em suas pequenas mãos partiu algo no peito de Mar. Querida, você e Luca são as coisas mais importantes no mundo do seu pai.
Ele arranjaria tempo para qualquer coisa que os fizesse felizes. A sério? Os olhos de Lucas se arregalaram de esperança. A sério? Mas vocês têm que dizer a ele o que querem. Ele não consegue ler as vossas mentes, mas também não consegue ler as nossas mãos. Gianna apontou com a lógica de uma criança de 7 anos. É por isso que vou ensiná-lo. E enquanto ele estiver a aprender, vou ajudar a traduzir. As crianças trocaram um olhar que era demasiado adulto para a sua idade. O olhar de duas pessoas que aprenderam a não ter muitas esperanças em coisas que poderiam desapontá-las. Que tal nos prepararmos para dormir? Mari sugeriu. Foi um dia importante. A rotina da hora de dormir revelou mais sobre as suas vidas isoladas. Eram completamente autossuficientes, ajudando-se uns aos outros com os botões e a escovagem dos dentes com a eficiência de crianças que aprenderam a não pedir ajuda. Mas quando Mary se ofereceu para ler uma história, os seus rostos iluminaram-se como se ela lhes tivesse oferecido a lua. Ela estava a meio de Charlotte's Web a sinalizar a história enquanto lia em voz alta, quando Léo apareceu na porta. Ele havia trocado o fato social por jeans escuros e uma camisola preta, mas a tensão nos ombros permanecia. Os seus olhos encontraram primeiro os filhos, absorvendo a atenção deles, depois se voltaram para Mary. A visão dela enrolada entre os filhos, dando vida à história favorita deles numa linguagem que eles podiam entender, atingiu-o como um golpe físico. Por 7 anos, ele os observou viver na sua bolha silenciosa. E numa noite, esta mulher deu-lhes algo que ele nunca tinha sido capaz de dar: comunicação verdadeira. Papá, Diana sinalizou animadamente quando o viu. A Mari está a ler para nós com as mãos. Podemos ver todas as palavras. Leo sentiu um nó na garganta. O que ela disse? Ela disse, estou a ler para eles com as mãos e eles podem ver todas as palavras. Marie traduziu suavemente. Luca deu um tapinha na cama ao lado dele, fazendo um sinal que fez Marie sorrir. Ele quer que você se sente conosco enquanto terminamos a história. Leo hesitou. A hora de dormir sempre foi domínio da Sra. Patterson, outra área em que ele se sentia inútil e intrusivo, mas a expressão esperançosa do filho o convenceu. Ele se acomodou cuidadosamente na beira da cama de Luca, hiperconsciente da presença de Mary a poucos metros de distância. Enquanto ela continuava a ler, Léo deu por si a observar as mãos dela mais do que a ouvir as suas palavras. Os seus movimentos eram graciosos, expressivos, transformando a história simples em algo visual e bonito. Quando ela deu voz ao diálogo de Charlotte, o seu rosto animou-se, dando vida à aranha de uma forma que fez as duas crianças rir. Mas foi a forma como ela se inclinou inconscientemente para Gianna, como ela despenteou o cabelo de Luca quando ele fez um comentário, que o desarmou completamente. Ela tocava os seus filhos como se fossem preciosos, não frágeis, como se fossem inteiros, não quebrados. Quando o capítulo terminou, as duas crianças imploraram por mais, mas Mari foi firme. Amanhã à noite, ela prometeu, mas só se escovarem os dentes novamente e vestirem os pijamas corretamente. Eles se apressaram em obedecer e Léo se viu sozinho com Mari pela primeira vez desde o restaurante. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de perguntas não ditas. Obrigado, disse ele finalmente. Nunca os vi tão envolvidos. São crianças incríveis, inteligentes, engraçadas, amorosas. Só precisavam de alguém que as ouvisse. E tu sabes ouvir por causa do teu irmão? A expressão de Mary tremeu ligeiramente. Rafael, sim, fala-me sobre ele. O pedido foi feito em voz baixa, mas Mari percebeu a ordem implícita. Ela estava na casa de Leonardo Marelli a cuidar dos seus filhos. Ele tinha todo o direito de saber quem ela era. Ele era 9 anos mais novo do que eu e nasceu surdo. Os meus pais tinham 3 empregos, então eu me tornei a sua principal cuidadora quando tinha 8 anos. As palavras saíram cuidadosamente medidas. Aprendi linguagem de sinais para poder ajudá-lo na escola, traduzir para ele, ser a sua voz quando ele precisasse. O que aconteceu com ele? As mãos de Mar se cerraram no colo. Ele queria vir para os Estados Unidos. Eu estava daqui há 2 anos trabalhando, economizando dinheiro para trazê-lo legalmente. Mas o processo estava demorando muito, e ele estava impaciente. Ele tinha 17 anos e achava que era invencível. Léo esperou, reconhecendo a dor de alguém prestes a reviver o seu pior momento. Ele tentou atravessar a fronteira ilegalmente. Houve um acidente.
Um caminhão que transportava migrantes capotou no deserto. A voz dela permaneceu firme, mas os nós dos dedos estavam brancos. Quando descobri, já era tarde demais para dizer adeus. O silêncio que se seguiu foi pesado, com um entendimento mútuo. Léo sabia como era perder pessoas que deverias proteger, sobre a culpa que te consumia nas horas escuras antes do amanhecer. Quantos anos tinhas? 21. Idade suficiente para ter encontrado uma maneira melhor, inteligente o suficiente para tê-lo salvado. Ou jovem o suficiente para ter feito tudo o que podias com o que tinhas? Mary olhou para cima, surpreendida pela gentileza na voz dele. É isso que dizes a ti mesmo sobre a tua esposa? A pergunta pairou no ar como um desafio. Léo cerrou os dentes, mas não desviou o olhar. Como soubeste? As crianças mencionaram que a mãe delas morreu quando nasceram. Não podes ter o olhar de alguém que carrega uma culpa que não é inteiramente tua? Sofia morreu porque eu não estava lá. Eu estava a tratar de negócios quando ela entrou em trabalho de parto. Quando cheguei ao hospital, ele parou, sentindo o peso familiar no peito. Complicações. Ela teve uma hemorragia. Se eu estivesse lá, se tivesse insistido em médicos melhores, um hospital diferente, ela ainda assim teria morrido. Marie disse baixinho. Algumas coisas acontecem independentemente de quanto poder, dinheiro ou amor investimos nelas. Pareces muito certa disso. Passei 7 anos a aprender a diferença entre culpa e luto. A culpa é produtiva. Faz-te mudar, fazer melhor, proteger o que te resta. A dor é apenas sentir falta de alguém que nunca mais vai voltar. Léo estudou o rosto dela à luz suave do candeeiro. E qual delas te leva a aprender a linguagem de sinais tão perfeitamente que os meus filhos confiam em ti instantaneamente? Ambas. A honestidade surpreendeu os dois. Aprendi para o Rafael, mas continuei a praticar para todas as crianças surdas que eu pudesse encontrar e que precisassem de alguém para ouvi-las. Antes que Léo pudesse responder, Luca apareceu na porta de pijama, fazendo sinais urgentes. Ele diz que a Giana está com medo do amanhã, traduziu Mari. Ela quer saber se ainda estarás aqui quando acordar. Léo olhou para a sua filha, que estava atrás do irmão com incerteza estampada no rosto pequeno. O facto de ela estar a perguntar através de Mari em vez de tentar comunicar diretamente com ele era uma lembrança dolorosa de como eles se tinham afastado. Diga a ela que estarei aqui, disse ele. E diga a ela que vou aprender a falar com as mãos para que ela nunca mais precise se perguntar o que estou a dizer. As mãos de Mary se moveram em uma tradução fluida e o rosto de Diana se transformou em alegria. Ela correu para o pai, jogando os pequenos braços ao redor do pescoço dele, em um abraço que fez seu peito apertar. Amo-te, papá, ela sinalizou contra o ombro dele. Léo olhou impotente para Mari, que traduziu as palavras que fizeram os seus olhos arderem. Diga a ela que também a amo, disse ele com aspereza, mais do que todas as estrelas no céu. Enquanto Mari traduzia, Léo percebeu que pela primeira vez em 7 anos, a hora de dormir não parecia um fracasso. Parecia o início de algo que ele nunca ousara esperar, um relacionamento real com os seus filhos. Mas, ao ver Mari colocar a sua filha na cama com a naturalidade de alguém nascido para cuidar, ele também percebeu algo muito mais perigoso. Ele estava a começar a precisar dela para mais do que apenas tradução. E no seu mundo, precisar de alguém era a maneira mais rápida de perdê-lo. Na manhã seguinte, Mari acordou num quarto de hóspedes que era maior do que todo o seu apartamento. Momentaneamente desorientada pelos lençóis de algodão egípcio e pela ausência de sirenes fora da janela, a luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, com vista para jardins bem cuidados que pareciam saídos de uma revista. Uma batida suave interrompeu os seus pensamentos. Entre, mãe, ela chamou, esperando S ou talvez uma das crianças. Em vez disso, Léo entrou pela porta carregando uma bandeja de café da manhã e Mari prendeu a respiração. O intimidador chefe da máfia da noite anterior tinha desaparecido. Este homem usava jeans que se ajustavam ao seu corpo magro e uma camisola cinzenta que enfatizava a largura dos seus ombros. O seu cabelo escuro estava ligeiramente despenteado, como se tivesse passado os dedos por ele, e a luz da manhã captava os detalhes subtis da sua tatuagem no pescoço, uma rosa intricada criada a partir de milhares de pequenos pontos. Achei que você poderia estar com fome,
disse ele, colocando a bandeja na pequena mesa perto da janela. As crianças ainda estão a dormir, mas geralmente acordam às 8. Mari olhou para o relógio. 7h30 da manhã. Não precisavas de me trazer o pequeno almoço. Eu quis trazer. Ele fez uma pausa, os seus olhos cinza esverdeados estudando o rosto dela. Eu também queria falar contigo sobre ontem, sobre o que vai acontecer a seguir. Mari sentou-se subitamente muito consciente de que estava a usar uma das camisolas largas com que dormia, o cabelo despenteado sobre os ombros. O que queres dizer? Léo foi até a janela, as mãos cruzadas atrás das costas, enquanto olhava para o jardim. As minhas crianças não sorriem há meses. Ontem, não paravam de rir. Dormiram a noite toda sem pesadelos pela primeira vez em semanas. Ele virou-se para ela. Preciso que fiques. Fica. Muda-te para cá. Torna-te a sua cuidadora a tempo inteiro, professora, tradutora, o que quiseres chamar. O coração de Mari batia forte contra as costelas. Senhor Marcelo e Léo. E antes que digas não, deixa-me explicar o que estou a oferecer. Ele aproximou-se e Mari sentiu o seu perfume. Algo caro e masculino que fez o seu coração acelerar. Vou pagar-lhe mais num mês do que ganha num ano no restaurante. Terá a sua própria ala da casa, total privacidade, um carro à sua disposição. As crianças terão os melhores professores particulares, a melhor educação, tudo o que precisam para prosperar. E, em troca, você dá-lhes o que eu não posso dar. Uma voz, compreensão, amor. A última palavra saiu áspera, vulnerável. Ajudas-me a tornar-me o pai que eles merecem. Mari olhou para ele, vendo o desespero que ele tentava esconder por baixo da sua aparência controlada. Isto não é só sobre as crianças, pois não? Léo cerrou os dentes. O que queres dizer? Estás com medo, não dos teus inimigos ou dos teus rivais nos negócios. Tens medo dos teus próprios filhos porque não sabes como chegar até eles. A precisão da observação dela atingiu-o como um golpe físico. Isso é tão errado. Eles são a coisa mais importante no meu mundo, e estou a falhar com eles todos os dias. Não estás a falhar com eles. Estás apenas perdido. A voz de Mari suavizou-se. Mas contratar-me para consertar a tua relação com os teus filhos não é a resposta. Tens que fazer o trabalho sozinho. Então ajude-me a fazer o trabalho. O simples pedido, feito sem o seu tom autoritário habitual, a desarmou completamente. Mari pensou nas mãos animadas de Luca contando histórias que ninguém conseguia entender, nas lágrimas de Diana quando ela pensava que ninguém estava a ouvir. Não posso morar aqui permanentemente, disse ela finalmente. Mas posso ajudá-lo a aprender a linguagem de sinais, a aprender de verdade, não apenas frases básicas. E posso trabalhar com as crianças nas suas habilidades de comunicação, ajudá-las a entender que a surdez não é algo de que se devam envergonhar. Do que precisarias? Tempo, paciência e a promessa de que não desistirás quando ficar frustrante. Leo aproximou-se, perto o suficiente para que Mari pudesse ver os reflexos dourados nos seus olhos cinzentos. Não desisto das coisas que são importantes para mim. A intensidade na sua voz fez-lhe arrepios. As crianças são importantes para ti. Sim. Os olhos dele nunca deixaram os dela. Elas importam. Um estrondo vindo do andar de baixo interrompeu o momento, seguido pelo som de passos a correr e vozes animadas. A expressão de Léo imediatamente mudou para alerta máximo, a mão dele movendo-se instintivamente em direção ao cinto. As crianças, disse Mari, reconhecendo os sons do caos normal da infância, em vez de perigo. Encontraram Luca e Diana na cozinha, cobertos de farinha e tentando fazer panquecas com a ajuda de Rosa, a governanta. Ambas as crianças congelaram quando viram o pai, as suas expressões mudando de alegria para incerteza. Queríamos fazer o pequeno almoço para a Mari, Diana sinalizou hesitante. Estamos em apuros? Léo olhou impotente para Mari, que traduziu com um sorriso gentil. Diga-lhes que não estão em apuros, mas da próxima vez devem pedir ajuda a Rosa antes de começarem a cozinhar. Enquanto Léo repetia as palavras dela em voz alta, Mahur sinalizou a tradução. Os rostos das duas crianças se iluminaram de alívio e entusiasmo. Papai, você está a aprender a nossa língua? Lucas sinalizou ansiosamente. Ele está a tentar, traduziu Mari e então olhou para Léo. Esta é a sua primeira aula. Observe as minhas mãos. Ela sinalizou lentamente, com clareza.
Estou a aprender a sua língua porque amo vocês. Léo observou atentamente, depois tentou copiar os seus movimentos. As suas mãos eram grandes, menos graciosas do que as dela, mas ele conseguiu uma versão reconhecível da frase. A reação das crianças foi imediata e avassaladora. Elas lançaram-se sobre ele com gritos de alegria, cobrindo as suas roupas salpicadas de flores com abraços pegajosos. Outra vez, papá, disse Diana em voz alta, com a voz ligeiramente distorcida, mas clara. Repete. Léo olhou para Mary surpreendido. Ela falou. Ela consegue falar, explicou Mary. Muitas crianças surdas conseguem, especialmente se tinham alguma audição antes de a perderem, mas muitas vezes não o fazem porque não conseguem controlar o seu próprio volume ou pronúncia. Quando está entusiasmada ou emocionada, ela esquece-se de ser autoconsciente. Léo ajoelhou-se ao nível da filha, repetindo a frase com mais confiança. Giana bateu palmas e falou novamente. Também te amo, papá. As palavras imperfeitas, mas sinceras, abriram algo no peito de Léo. Ele puxou as duas crianças para perto, enterrando o rosto nos cabelos delas, enquanto as emoções que mantinha reprimidas há anos ameaçavam dominá-lo. Mary observava a cena com lágrimas nos olhos, pensando em Rafael e em todos os momentos como este que nunca teriam. Mas, em vez da dor esmagadora de sempre, ela sentiu algo mais leve. Esperança, talvez, ou propósito. Mary, a voz de Léo, estava áspera quando ele olhou para ela. Fique, por favor. Não como funcionária, mas como família. A palavra pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades e perigos. Mar olhou para as crianças, que a observavam com expressões idênticas de esperança. Depois olhou para Léo, cujos olhos cinzentos revelavam uma vulnerabilidade que a deixou sem fôlego. Vou ficar, disse ela baixinho, por eles. Mas mesmo enquanto dizia isso, Mari sabia que estava a mentir para si mesma. Ela estava a ficar por ele também, por aquele homem quebrado que amava desesperadamente os seus filhos, mas não sabia como demonstrar isso. Pela maneira como os seus olhos se suavizavam quando olhava para eles, pela maneira como a sua voz se tornava mais gentil quando dizia os nomes deles. Ela ficava porque Leonardo Marelli não era nada parecido com o monstro que ela esperava. E era tudo parecido com o homem que ela nunca pensou que encontraria. E isso a aterrorizava mais do que qualquer perigo que o mundo dele pudesse conter. Como se convocado pelos seus pensamentos, S apareceu na porta da cozinha, com uma expressão severa. Leo, precisamos de conversar agora. A temperatura na sala pareceu cair 10 degrees. Todo o comportamento de Leo mudou. O pai amoroso desapareceu por trás da máscara de um homem que controlava um império construído sobre violência e medo. Leva as crianças para cima, disse ele baixinho a Mari. Mantém-nas lá até eu ir buscá-las. Léo, agora Mari, por favor. A urgência na voz dele fez-lhe correr um arrepio pelas veias. Ela rapidamente fez sinais para as crianças, que imediatamente sentiram a mudança na atmosfera. Elas seguiram-na para o andar de cima sem questionar, mas Mari podia sentir o medo delas enquanto subiam a escadaria de mármore. Da segurança do quarto de Luca, Mari tentou distrair as crianças com livros e jogos, mas sua mente estava no homem lá embaixo e em qualquer perigo que tivesse acabado de entrar na manhã perfeita delas. Através da janela, ela podia ver SUVs pretos a subir a entrada circular. Homens em fatos caros saíram com movimentos predatórios e decididos. O sangue de Mar gelou quando ela reconheceu o tipo, se não os rostos. Ela já tinha visto homens assim antes no bairro onde cresceu. No restaurante onde trabalhava, homens que resolviam problemas com violência e consideravam os danos colaterais um custo aceitável dos negócios. Homens que a veriam a ela e as crianças como uma vantagem contra Leonardo Marelli. Enquanto vozes se erguiam de algum lugar no fundo da casa, Mari puxou os gêmeos para mais perto e rezou para que o homem por quem ela estava a começar a se importar fosse forte o suficiente para proteger todos eles de qualquer tempestade que estivesse prestes a se abater. As vozes lá embaixo ficaram mais altas, sílabas ásperas no que parecia ser russo cortando o ar da manhã. Marie manteve as crianças ocupadas com um jogo de cartas, mas as suas mãos tremiam enquanto ela distribuía as cartas. Pela janela, ela podia ver mais homens posicionando-se ao redor do perímetro da propriedade. Por que há tantos carros lá fora? Giana perguntou, o seu rostinho contraído de preocupação.
O papai tem reuniões de negócios importantes às vezes, Mari respondeu, forçando as mãos a permanecerem firmes. Só precisamos ficar aqui em cima até ele terminar. Estamos seguros? A pergunta de Luca foi direta, a intuição de seu filho de 7 anos percebendo a tensão que Mari tentava esconder. Mari olhou nos olhos dele, recusando-se a mentir. Seu pai vai nos manter seguros. Ele é muito forte e muito inteligente. O som de algo se quebrando lá embaixo fez os três congelarem. O coração de Murray bateu forte ao ouvir a voz fria e mortal de Léo. Você entra na minha casa, ameaça minha família e espera que eu negocie. Uma voz com um sotaque forte respondeu. A sua família é exatamente o motivo pelo qual estamos aqui. Marelli, você ficou mole, distraída. A organização Koff não faz negócios com homens fracos. Viktor Koff. Mari tinha ouvido rumores sobre o chefe russo no restaurante. Um homem que considerava a brutalidade uma estratégia de negócios e a família um risco. Afastem-se da janela. Mari sinalizou rapidamente para as crianças, puxando-as para o centro da sala. A sua mente correu pelas opções. A casa estava cercada. Léo estava em desvantagem numérica e ela era responsável por 2 crianças de 7 anos que não podiam ouvir o perigo se aproximando. Estou com medo, Gianna sinalizou, com lágrimas começando a cair. Mari puxou as 2 crianças para perto, com o coração partido pelo medo delas. Ouçam-me. Vamos brincar a um jogo, está bem? Vamos ser ratinhos muito silenciosos e vamos esconder-nos no lugar mais seguro que encontrarmos. A sala de pânico, sinalizou Luca de repente. O papá mostrou-nos uma vez atrás da estante do escritório dele. O pulso de Mari acelerou. O escritório de Léo ficava no andar de baixo, no meio de tudo o que estava a acontecer. Mas se havia um quarto de pânico, o som de tiros, 3 estalos agudos, tomou a decisão por ela. Murray agarrou as mãos das 2 crianças e dirigiu-se para a porta, ouvindo atentamente. A casa ficara estranhamente silenciosa, o que de alguma forma parecia mais perigoso do que os gritos. Fiquem bem atrás de mim, ela sinalizou. Se eu mandar vocês correrem, vão direto para a sala de pânico e não saiam até que o seu pai venha buscá-los. Entenderam? As 2 crianças acenaram com a cabeça, com os rostos pálidos, mas determinados. Mari abriu a porta do quarto e espreitou para o corredor vazio. Ela podia ouvir vozes no andar principal. A de Léo, graças a Deus, ainda forte e autoritária. Mas havia outras também, e o tom sugeria um impasse em vez de uma resolução. Eles chegaram à metade do corredor antes que Mari ouvisse passos na escada de serviço. Ela empurrou as crianças para um recanto, pressionando-se contra a parede, enquanto 2 homens em ternos escuros apareciam no segundo andar. Verifiquem todos os quartos, disse um deles em inglês com sotaque. Koff quer que as crianças sejam encontradas. O sangue de Mari gelou. Eles não estavam ali apenas para ameaçar Léo. Estavam ali para levar Luca e Gianna. Os homens moviam-se metodicamente, chutando portas abertas e revistando quartos. Mari sabia que tinham talvez 30 segundos antes que chegassem ao recanto. A escadaria principal era visível de onde os homens estavam, mas a escada dos fundos. É possível chegar ao escritório do seu pai pela escada dos fundos? Ela assinou rapidamente. Sim, respondeu Luca. Mas há homens maus lá embaixo. Eu sei, mas temos de tentar. Mari esperou até que os 2 homens estivessem dentro do quarto de Gianna. Depois agarrou as mãos das crianças e correu para as escadas dos fundos. Moviam-se o mais silenciosamente possível, mas a velha casa rangia a cada passo. Estavam quase no primeiro andar, quando Murray ouviu um dos homens gritar. Eles não estão aqui em cima. Encontrem-nas! Veio a resposta fria de baixo. Koff quer as crianças vivas, mas isso não significa ilesas. O estômago de Mar revirou-se, mas ela forçou-se a concentrar-se. O escritório de Léo ficava no final de um longo corredor, depois das áreas principais da casa onde o confronto estava a acontecer. Ela podia ouvir a voz de Léo, firme e controlada. Se tocarem nas minhas crianças, vou incendiar toda a sua organização. Palavras fortes para um homem cercado pelos meus soldados. Mari espreitou pela esquina e viu a cena na sala de estar principal. Léo estava no centro, com as mãos relaxadas ao lado do corpo, mas cada linha do seu corpo denotava violência. S estava ao lado dele, com sangue a escorrer de um corte na testa.
6 homens em fatos escuros apontavam armas para eles, enquanto Viktor Kozov, um homem magro com olhos sem vida e cabelos grisalhos, ficava atrás deles como uma aranha na sua teia. Os seus filhos serão devolvidos ilesos assim que você ceder os seus territórios em Chicago, continuou Koff. Uma troca justa, as vidas deles pelo seu império. Não há troca, disse Léo calmamente, porque você não vai sair daqui vivo. Koff riu, um som como vidro a partir-se. Você está em desvantagem numérica de 6-1, Marelli. A sua reputação lendária não vai parar as balas. Talvez não, mas pode dar-me tempo suficiente. Mary viu a mão de Léo mover-se quase imperceptivelmente em direção ao seu casaco e percebeu que ele estava prestes a iniciar um tiroteio na sua própria sala de estar, com os seus filhos na casa e ela responsável por mantê-los em segurança. Ela tomou uma decisão que a assombraria para sempre. Entrando no corredor com as 2 crianças atrás dela, Mary gritou: "Senhor Koff, acho que está à nossa procura." Todas as cabeças se viraram para ela. O rosto de Léo ficou pálido de fúria e medo. "Mary, tire-os daqui agora." "Receio não poder fazer isso", disse Clove, os seus olhos mortos iluminando-se de satisfação. "Traga-os aqui, menina." Lentamente. As mãos de Mary moveram-se atrás das costas, fazendo sinais rápidos para as crianças. "Quando eu disser para correrem, vão para o quarto de pânico. Não olhem para trás. Não esperem por mim." "Não vamos deixar-vos", Jana sinalizou de volta. "Vão sim, porque é assim que mantém o vosso pai seguro." Mary avançou lentamente com as crianças ao seu lado. Ela podia ver os músculos de Léo a contrair-se, preparando-se para agir. A mão de S estava a aproximar-se lentamente da sua arma. Os outros homens estavam concentrados nela e nos gêmeos, com a atenção dividida. "Já chega", disse Kozovka quando estavam a 3 metros de distância. "Crianças, venham cá. O vosso novo tio Victor tem uma viagem a fazer." "Corram", disse Mar baixinho, depois atirou-se para o lado quando o caos irrompeu. Léo moveu-se como um raio, a arma aparecendo na sua mão, enquanto ele mergulhava para se proteger. S rolou para trás do sofá, respondendo ao fogo. Mary bateu com força no chão, rastejando em direção às crianças que estavam paralisadas de medo. "Vão", sinalizou ela desesperadamente. Agora, Luca agarrou a mão da irmã e eles correram, desaparecendo pelo corredor enquanto as balas voavam sobre as suas cabeças. Mary tentou segui-los, mas uma mão agarrou o seu tornozelo, arrastando-a para trás. O pequeno tradutor. A voz de Clove estava calma, apesar dos tiros à sua volta. "Serás uma boa garantia." Mary sentiu o cano frio de uma arma contra a sua têmpora, no momento em que a voz de Léo cortou o caos. "Solta-a, Clove. Isto é entre nós." "Não, Ellie. Isto é para lhe ensinar que nada no seu mundo é seguro. Nem os seus filhos, nem a sua mulher, nem o seu precioso legado familiar." "Ela não é minha mulher", disse Léo, mas os seus olhos contavam uma história diferente. Clove sorriu, um predador a sentir fraqueza. "Não, então não se importará se eu..." O tiro foi ensurdecedor no espaço fechado. O aperto de Clove em Mary afrouxou quando ele cambaleou para trás, com vermelho a espalhar-se pela sua camisa branca. Atrás dele, S baixou a sua arma fumegante com satisfação sombria. "Ninguém ameaça a família", disse o velho calmamente. Os russos restantes, vendo o seu chefe caído, começaram a recuar em direção às saídas. Léo deixou-os ir, com toda a sua atenção voltada para Mary, que tremia incontrolavelmente no chão de mármore. "Está ferida?" As suas mãos moviam-se freneticamente sobre ela, verificando se havia ferimentos. "As crianças", ela ofegou. "Estão bem, S. Verifique a sala de pânico", ordenou Léo, depois puxou Mary para os seus braços. "Está bem, estás em segurança. Eu estou contigo." Mas enquanto Mary se agarrava a ele, respirando o seu cheiro familiar e sentindo o seu coração a bater contra o seu peito, percebeu que segurança era um termo relativo. Porque algures entre o terror e os tiros, entre vê-lo arriscar tudo para proteger os seus filhos e sentir o seu alívio desesperado quando ela estava ilesa, Mary tinha se apaixonado completamente por Leonardo Marelli. E no mundo dele, o amor era a arma mais perigosa de todas. O rescaldo da violência era sempre mais silencioso do que a própria violência. Mary sentou-se no escritório de Léo, com um cobertor enrolado nos ombros.
observando-o andar de um lado para o outro como um predador enjaulado, enquanto S coordenava a limpeza. As crianças estavam seguras na sala de pânico, mas Léo recusou-se a deixá-las sair até que todos os vestígios dos acontecimentos da manhã fossem apagados. 6 homens, disse Léo ao telefone, com uma voz mortalmente calma. Eles entraram na minha casa, ameaçaram as minhas crianças e apontaram uma arma à cabeça dela. Quero todas as operações da Kosoff em Chicago destruídas até a meia-noite. Mary observou-o a trabalhar, vendo pela primeira vez o homem por trás do pai. Este era Leonardo Marcelli no seu elemento, frio, calculista, absolutamente implacável quando se tratava de proteger o que era seu. A transformação deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, fez o seu coração acelerar com algo que parecia perigosamente com desejo. Senhor, um dos homens de Léo apareceu na porta. A casa está segura. Não há baixas do nosso lado. O corpo de Clove foi tratado. Ótimo! Duplique a segurança. Quero olhos em todas as aproximações a esta propriedade. O olhar de Léo encontrou Mary. E traga o Dr. Reeves aqui para examinar a Sra. Castillo e as crianças. Não é necessário, protestou Mary. Estou bem. Léo atravessou a sala em 3 passos, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela, as mãos dele emoldurando gentilmente o rosto dela, os polegares dele roçando as maçãs do rosto dela. Tinha uma arma apontada à sua cabeça, Mary. Não está bem. A ternura do toque dele, em contraste com a violência que acabara de orquestrar, fez com que ela prendesse a respiração. Eu sabia que não o deixaria magoar-me. Não podia saber que eu estava em desvantagem numérica, em desvantagem em termos de armas, mas não em desvantagem em termos de capacidade. A mão de Mary cobriu a dele. Tu terias encontrado uma maneira. Tu sempre encontras uma maneira quando se trata de proteger a tua família. A minha família? Os olhos de Léo escureceram. É isso que tu és agora? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações que fizeram o coração de Mary acelerar. Antes que ela pudesse responder, o som de pequenos punhos batendo na porta escondida interrompeu-os. Papá! A voz abafada de Diana atravessou a parede. Queremos sair. A Maria está bem? Léo levantou-se relutante, ativando o mecanismo que abria o painel oculto. As 2 crianças saíram a correr, lançando-se nos braços de Mary com abraços desesperados. Ouvimos barulhos altos, sinalizou Lucas freneticamente. Estás ferida? Os homens maus foram embora? Estou perfeitamente segura, Maria assegurou-lhes, fazendo sinais por cima das suas cabeças para incluir Léo na conversa. O teu pai certificou-se disso. O papá é o homem mais forte do mundo, declarou Diana com a certeza de uma criança de 7 anos. Ele pode proteger qualquer pessoa. A garganta de Léo apertou-se ao ver Mary traduzir a fé que a sua filha tinha nele. Durante 7 anos, ele sentiu-se um fracasso como pai. Mas ao ver a confiança absoluta dos seus filhos, a certeza deles de que ele os manteria em segurança, algo mudou no seu peito. Diz-lhes, disse ele baixinho, que eu sempre protegerei a nossa família. Todos nós. As mãos de Mary pararam no meio da tradução. Léo diz-lhes. Os dedos de Mary moveram-se lentamente, transmitindo não apenas as palavras, mas o peso por trás delas. As 2 crianças sorriram, mas foi a resposta de Diana que os comoveu. Isso significa que a Mary vai ficar para sempre? Como uma mãe de verdade? A pergunta inocente atingiu-os como um golpe físico. O rosto de Mary empalideceu e Léo sentiu algo rachar no seu peito. Ele ajoelhou-se ao lado da filha, sinalizando cuidadosamente. Vocês gostariam que a Mary ficasse para sempre? Sim, as 2 crianças sinalizaram com entusiasmo. Nós a amamos, e você também a ama. Podemos ver isso nos seus olhos quando olha para ela. Da boca das crianças. Léo olhou para Mary, que estava a olhar para as crianças com uma expressão de admiração e terror. O que é que elas disseram? Ele perguntou suavemente. A voz de Mary era quase um sussurro. Elas disseram que podem ver que tu me amas. Nos teus olhos. A admissão pairou no ar entre eles, perigosa e inevitável. Léo levantou-se lentamente, sem tirar os olhos do rosto de Mary. E o que é que tu vês quando olhas para mim? Mary prendeu a respiração. Ela viu tudo. O homem perigoso que comandava um império. O pai dedicado que morreria por seus filhos. A viúva abatida que está a aprender a amar novamente. Ela viu o seu futuro, aterrorizante e belo, e completamente diferente de tudo o que ela jamais imaginara para si mesma.
Eu vejo um lar, ela sussurrou. Léo atravessou a sala em 2 passadas, suas mãos emaranhando-se nos cabelos dela enquanto a puxava contra si. Mary, eu sei o que você é, ela disse rapidamente. Sei como é o teu mundo. Conheço os perigos, a violência, a incerteza. Devia fugir, devia pegar nas crianças e desaparecer para onde os teus inimigos não nos encontrassem. Mas não posso, porque essas crianças precisam de mim e eu... Ela respirou trêmula. Preciso de ti, de todos vocês. Vocês também se tornaram minha família. O controle de Léo, lendário nos negócios e na guerra, rachou completamente. Ele a beijou com 7 anos de solidão. Com o desespero de um homem que pensava ter perdido tudo o que importava. Com a possessividade feroz de alguém que finalmente encontrou algo que vale a pena proteger acima de tudo, Mary derreteu-se nele, as mãos apertando a camisa dele enquanto o beijava com igual desespero. Ela tinha gosto de esperança e lar e tudo em que ele tinha deixado de acreditar depois que Sofia morreu. Ah! A voz de Luca rompeu a névoa entre eles. Estão a beijar-se? Isso é nojento. Eles se separaram, respirando com dificuldade, e viram as 2 crianças a observar com expressões idênticas de alegria e repulsa. Isso significa que vocês vão se casar? Gianna sinalizou esperançosa. Porque assim seríamos realmente uma família. Léo olhou para Mary, vendo os seus próprios pensamentos refletidos nos olhos escuros dela. Eles se conheciam há menos de 48 horas, mas, no seu mundo, o tempo era um luxo e a certeza era rara. Ele construíra um império ao ler as pessoas com rapidez e precisão. E tudo nele dizia que Marisol Castilho era a peça que faltava e que ele procurava. O que achas? Perguntou-lhe ele baixinho. Pronta para ser uma Marelli. Mary pensou em Rafael, que morrera ao tentar alcançar o sonho americano. Ela pensou nas crianças assustadas e solitárias que encontraram a sua voz através das suas mãos. Pensou no homem que matou para protegê-la e agora lhe oferecia tudo o que tinha. Pede-me como deve ser, disse ela, com o coração a bater forte. O sorriso de Léo era suave e devastador. Ele ajoelhou-se ali mesmo no seu escritório, segurando as mãos dela nas suas. Marisol Castilho, queres casar comigo? Queres ser minha esposa, a mãe dos meus filhos, minha parceira em tudo? Queres ajudar-me a construir uma família mais forte do que qualquer império? As crianças prenderam a respiração, observando com olhos arregalados enquanto Mary olhava para aquele homem poderoso, perigoso e bonito que lhe oferecia o mundo. Sim, sussurrou ela, depois mais alto. Sim, quero casar contigo. As crianças explodiram em aplausos, expressando a sua emoção tão rapidamente que Mary não conseguia acompanhar. Leo levantou-se e beijou-a novamente, desta vez com mais suavidade, selando uma promessa que mudaria a vida de todos. Eu amo-te, murmurou ele contra os lábios dela. Sei que é rápido, sei que é loucura. Eu também te amo, interrompeu Mary. E sim, é completamente louco, mas tudo o resto nesta situação também é. Sem arrependimentos? Mary olhou ao redor do escritório onde quase morrera, para as crianças que se tornaram suas em um dia. Para o homem que virou o seu mundo de cabeça para baixo e de alguma forma fez com que tudo parecesse certo. Sem arrependimentos, disse ela com firmeza. Só me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Prometa-me que vamos ensiná-los que o amor não é algo a se temer, que vale a pena lutar pela família, que às vezes as coisas mais bonitas vêm dos lugares mais inesperados. Leo apertou-a nos braços. Prometo que vamos ensinar isso juntos. Quando S apareceu na porta com a notícia de que o último membro da organização COS tinha sido neutralizado, Mary percebeu que tinha encontrado algo que nunca imaginara ser possível. Um amor que valia qualquer risco, uma família que valia qualquer sacrifício e um futuro que finalmente era só dela. Os gêmeos surdos do chefe da máfia não eram mais ignorados por todos. Tinham uma mãe que falava a sua língua, um pai que estava a aprender a ouvi-los e um amor que os protegeria de qualquer tempestade. E Mary tinha finalmente encontrado o seu caminho de volta para casa. 6 meses depois, o Tribunal de Chicago era um local improvável para um final de conto de fadas. Mas Mary tinha aprendido que as melhores histórias raramente seguiam os guiões tradicionais. Ela estava diante do juiz Martinez com um vestido branco simples, as mãos a tremer enquanto Léo colocava uma aliança de platina no seu dedo. Pode beijar a noiva, anunciou o juiz com um sorriso. O beijo de Léo foi suave, reverente, cheio de promessas para o futuro deles. Atrás deles,
Luca e Diana aplaudiram, a voz de Diana clara e confiante enquanto gritava. Yay! Enquanto Luca expressava sua emoção por sinais, Senhora Marcelli murmurou Léo contra os lábios dela, testando como soava o nome. Gosto do som disso, sussurrou Mari de volta. A recepção foi pequena, realizada no jardim da casa deles. Mari insistiu na simplicidade, apenas a família e amigos íntimos a celebrar o seu novo começo. Ela observou Léo a ensinar essa linguagem gestual básica, enquanto as crianças ajudavam, as suas risadas enchendo o ar. Pareces feliz, observou Rosa, aparecendo ao lado de Mari com uma taça de champanhe. Estou feliz, assustadoramente, completamente feliz. E as crianças? O olhar de Mari encontrou Luca e Diana, que exibiam o seu novo vocabulário para quem quisesse ver. Em 6 meses, eles transformaram-se de crianças silenciosas e isoladas em crianças confiantes e comunicativas, que sabiam que eram amadas e compreendidas. Estão a prosperar. Luca lê ao nível do ensino secundário, e a professora de arte de Diana diz que ela tem um talento genuíno. Mais importante ainda, elas acreditam que as suas vozes são importantes e confiam no pai. Mari sorriu quando Léo a viu do outro lado do jardim, com uma expressão suave de amor e satisfação. Ele aprendeu que a força não tem a ver com controlo, tem a ver com conexão. Agora ele consegue ter conversas completas com elas. Na semana passada, Diana contou-lhe sobre um menino na escola que estava a provocá-la. E Léo lidou com a situação como qualquer pai normal faria, ameaçando a família do menino. Rosa perguntou divertida. Falando com a professora e marcando um encontro para as crianças brincarem e se tornarem amigas. Murray corrigiu. Embora eu suspeite que o pai do rapaz tenha recebido um telefonema muito educado, mas assustador, como se sentisse a conversa deles, Léo aproximou-se com as 2 crianças a reboque. Luca imediatamente começou a fazer sinais para Mari sobre o bolo, enquanto Diana puxava o vestido da sua nova mãe. Mamã, disse Diana em voz alta, as palavras ainda novas e preciosas. O papá diz que podemos ter uma lua de mel de verdade quando a escola acabar. Vais levar-nos a algum lugar com praia? O coração de Mary se enchia de alegria cada vez que as crianças a chamavam de mamã. Tudo começou timidamente algumas semanas após o noivado, e agora parecia tão natural quanto respirar. Onde quer que vocês queiram ir, queridos, Mari respondeu, fazendo sinais enquanto falava. Contanto que estejamos todos juntos. Para sempre e sempre, Lucas sinalizou esperançoso. Para sempre e sempre, Mari confirmou. Léo passou o braço pela cintura dela, puxando-a para si. Sem arrependimento, senhora Marcelli. Mari olhou à sua volta para a pequena celebração perfeita. Para as crianças que eram amadas e compreendidas, para um homem que tinha aprendido que o maior poder vinha da vulnerabilidade, não da violência, para um futuro brilhante de possibilidades. Sem arrependimentos, disse Marie, encostando-se ao calor do marido. Apenas gratidão. Enquanto o sol se punha sobre Chicago, pintando o céu em tons de dourado e rosa, a família Marcelli estava reunida no seu jardim. O império de Léo ainda existia. Já Marreno existia, mas já não o definia. Ele era primeiro pai, depois marido e só chefe quando necessário. Os filhos ensinaram a ambos que o amor não tinha a ver com perfeição. Tinha a ver com estar presente, aprender a ouvir e nunca desistir um do outro. As mãos de Mar deram-lhes uma voz, mas os seus corações deram-lhe um lar. À distância, a cidade fervilhava de vida e possibilidades. Mas ali, naquele momento, rodeada pela família, com que nunca ousara sonhar, Mary sabia que estava exatamente onde pertencia. Eu amo a nossa família, Diana sinalizou, as suas pequenas mãos movendo-se com confiança. Eu também, Luca acrescentou. Somos perfeitos juntos. Léo olhou para a sua esposa, os seus filhos, o seu mundo completo. Sim, ele disse em voz alta enquanto sinalizava as palavras. Somos perfeitos juntos. E pela primeira vez na vida, Leonardo Marelli acreditou em finais felizes.